Fala rapaziada, saudações vascaínas e temos muitas novidades aí no vídeo de hoje. Um possível retorno do Diego Souza começa a ser falado dentro de São Januário. A gente vai trazer todas as novidades dessa possível negociação que pode estar envolvendo um grande ídolo atual do torcedor vascaíno. Então não perca, falaremos também sobre novos reforços, situação do Anderson Martins, situação também de um novo zagueiro que pode pintar aqui no Gigante da Colina, falar sobre polêmica, Joel Santana detonando mais uma vez essa atual diretoria, fazendo duras críticas, renovação de Germancano e muitas notícias. Então, torcedor, você não pode perder o vídeo de hoje. Temos muitas novidades do nosso Gigante da Colina e, é claro, se você quer ficar por dentro de tudo que está rolando aqui no nosso Clube do Coração, não percam o vídeo de hoje e fiquem ligados no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes, rapidinho, eu vou pedir aqui para você, torcedor vascaíno que está chegando no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo e ativar aí também o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você. E além disso, também vou pedir para você deixar o seu like e o seu comentário com relação ao que você espera do Vasco nessa temporada de 2021. Deixa aí a sua opinião aqui embaixo e, é claro, como eu venho fazendo aí nos últimos vídeos, vou responder a todos vocês. Mas vamos seguir, né, rapaziada, sem muita enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama, que temos muitas novidades no vídeo de hoje, e começar falando sobre uma notícia muito interessante, né? Ano passado, acredito que desde o início, né, da era de Alexandre Campelo no Vasco da Gama, nós tínhamos um diretor executivo, para ser mais claro, uma pessoa que gerenciava, que cuidava do futebol do Vasco, que era o André Mazuco, para ser mais exato, o André Mário Mazuco, ali um diretor executivo de futebol, que na época o torcedor vascaíno, pelo menos no seu início, ficou muito empolgado. Porém, do meio para o final foi desastre total, contratações muito ruins e, é claro, deixou muito revoltado o torcedor vascaíno. Esse André Mazuco foi transferido para o Cruzeiro e no Cruzeiro ele havia contratado o Yerson Guzmán, um antigo sonho aí do torcedor vascaíno, um jogador que ficou sendo cogitado, especulado no Vasco durante o ano passado inteiro e, segundo notícias, ele tinha acertado com o Cruzeiro, teve ali anúncio oficial, porém tivemos a notícia que ontem esse jogador aí não vai para o Cruzeiro, ele estava somente apalavrado e o Cruzeiro já tinha confirmado oficialmente a ida do jogador. E desse ponto a gente começa a pensar e falar e pensar de certa forma, né? Aliás, a seguinte maneira, a gente vê que definitivamente o Vasco estava totalmente incapacitado quando era relacionado a futebol. A gente tinha um diretor executivo muito fraco, muito ruim, e a gente vê essa diferença aí nesse momento, né? Que temos o Alexandre Pássaro, realmente uma pessoa que sabe de futebol, que conhece de futebol, que traz jogadores definitivamente que vão ajudar o Vasco, muito diferente do que a gente tinha com o André Mário Mazuco no Vasco lá na temporada de 2018, 2019 e nessa de 2020. Então a gente não tem nada de bom para falar desse poder de 3 anos que o Alexandre Campelo teve no Vasco. Foi desastre atrás de desastre no nosso Gigante da Colina. Mas vamos seguir, né, rapaziada? Vamos falar de Vasco da Gama, também falar antes só sobre o Martim Benítez, um jogador aí que veio, jogou no Vasco na temporada passada, teve grande destaque e ontem foi eleito craque da partida da Libertadores que o São Paulo atuou. Então, definitivamente, o torcedor vascaíno fica pensando, fica triste, é claro, um jogador que veio, uma história muito semelhante à do Dário Conca, que teve um início avassalador no Vasco, foi transferido para o Fluminense, por lá brilhou e pelo que parece o Benítez vai seguir os mesmos caminhos do argentino e o torcedor vascaíno fica chateado por essa direção, infelizmente, ter deixado o Benítez sair de graça praticamente para o clube paulista. Mas vamos seguir, né, rapaziada, e vamos falar agora sim de Vasco da Gama. Temos muitas notícias, muitas novidades no vídeo de hoje. E começar falando aqui sobre Germancano. Germancano, mais um jogador argentino que veio na última temporada. Acredito que foi a melhor contratação do Vasco, pelo menos nesses últimos 6, 7 anos. Na gestão do Campelo, sem dúvida nenhuma, foi o único ponto positivo que ele fez durante os 3 anos de poder no Gigante da Colina. E é claro, um jogador que tem contrato até o final desse ano. O Vasco busca uma renovação sem dúvidas nenhuma do atleta, um jogador importante. Ele mesmo já falou que quer se tornar-se um ídolo, né, dentro do Vasco da Gama, quer ter sua estátua ao lado do Romário, quer ser artilheiro e vem trabalhando muito para isso. E o Vasco reconhece, né, esse amor que ele tem tido
pelo Gigante da Colina e vai atrás para buscar uma renovação do atleta. Porém, tem alguns impasses aí nessas negociações. O Vasco ainda vai esperar, apesar do contrato do Cano vencer no final desse ano, o Vasco não vai ter pressas, vai esperar ali uma confirmação de um acesso, de um retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. O Pássaro falou sobre isso lá na entrevista coletiva de ontem, né, quando rolou a apresentação do Rômulo. Ele disse que tem quase certeza, né, e sabe da prioridade do Vasco em subir, em retornar à Série A do Campeonato Brasileiro, mas também sabe que vai ser uma competição muito complicada, com 5 times campeões brasileiros, mais 5 times ali que também, mesmo não tendo esse título do Brasileirão, tem qualidade para subir, está na Série A, então sabe das dificuldades que vai enfrentar nessa temporada, nesse campeonato, e não vai colocar ali a carroça nas frente dos bois, né? Esse ditado famoso que não vai fazer nada que não cabe na mão do Vasco da Gama, porque definitivamente, segundo o Pássaro, o salário do Cano vai ser praticamente pago com as finanças ali, né, e com o dinheiro, né, com o lucro do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão do ano que vem. Ele recebe muito bem ali no Vasco da Gama, é o que tem o salário mais alto, então o Pássaro não vai fazer nenhuma loucura, pelo menos por agora, com relação à renovação. Vai esperar, caso seja realmente confirmado aí um acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, aí o Vasco vai com tudo investir aí numa renovação do jogador. Ele tá aí somente a um gol também, uma informação para vocês, de se tornar o gringo com mais gols nesse século XXI. Jogador muito importante para o Vasco da Gama e pode aí fazer história com a camisa do Gigante da Colina. Vamos falar agora também sobre polêmica, rapaziada. Papai Joel, como é conhecido por muitos torcedores vascaínos, um técnico, um treinador muito importante para a história do Vasco da Gama. Eu não coloco ele como mais importante, mas sem dúvida nenhuma está ali no top 3, top 5 ali, né, dos treinadores que mais influenciaram nessa grande história do nosso Gigante da Colina, Papai Joel, né? E ele agora, claro, se aposentou, está trabalhando mais ali no meio jornalístico e falou e detonou, para ser mais exato, né, essa atual gestão do Vasco da Gama, junto com o Jorge Salgado, junto com o Alexandre Pássaro. Falou mal do time, do elenco, falou que ainda está muito aquém da grandeza e do tamanho do Vasco da Gama, e o torcedor vascaíno principalmente não tem que se contentar com essa equipe que nós estamos vendo dentro de campo. Falta contratação, falta administração, falta um monte de coisa, segundo o Joel Santana, para que o Vasco volte a se tornar o realmente Vasco da Gama que o torcedor vascaíno tanto quer e tanto espera, né, rapaziada? Então, uma polêmica foi causada aí. A gente vai trazer para vocês tudo que o Joel Santana falou. Ele já tinha se envolvido aí, né, em outras polêmicas relacionadas a esse assunto. A gente tem visto através dos posicionamentos dele que ele não concorda muito com essa atual diretoria do Jorge Salgado, e mais uma vez ele demonstrou que está muito chateado com o que vem acontecendo dentro do nosso clube. Mas sem muita enrolação, né, rapaziada, é melhor vocês ouvirem direto da boca do próprio Joel Santana o que ele vem achando aí desse atual momento do nosso Gigante da Colina. Então, é claro, fala daí, Joel Santana, tudo que você acha desse atual momento do Gigante da Colina. É que o Vasco teve tempo, mas não conseguiu ainda armar uma equipe. O Vasco não sabe qual é a sua defesa, o Vasco não sabe qual é o seu meio de campo, o Vasco não sabe ainda qual é o seu ataque. Agora me explica, qual é o Vasco? O Vasco do jogo do Flamengo ou o Vasco do jogo do Volta Redonda, Portuguesa e vai por aí afora? Explica pra gente, papai. É difícil explicar. Para mim, o Vasco é o Vasco de Volta Redonda, Portuguesa, um jogo que eles perderam, pô. Ele jogou mal o campeonato todo. Ainda saíram um monte de time na frente dele. Agora vem com o explicatorzinho que está se preparando para a Série B, pô. Porque ainda falta muito, acertar muito para ser uma equipe de Série A. Infelizmente é isso para a torcida do Vasco. Infelizmente não, a torcida do Vasco está sabendo disso, não estou falando nada demais. Melhorar precisa dos 4 jogadores. A defesa é uma porcaria, já mudou aquela defesa 200 vezes. O meio de campo não existe, já mudou 200 vezes. E o ataque só tem o Cano, que é o finalizador. Agora, para ele finalizar, a bola tem que chegar nele. Agora, quando chega, ele mata. De 3-1 ele está matando. Agora, isso não é o time que o Vasco quer. Nós hoje nós estamos dependendo do Cano, pô. Eu vi Vavá, eu vi Roberto, eu vi Ademir, eu vi Romário, eu vi Sorato. Deixa eu parar, porque eu vou me irritar, eu vou ser obrigado a ir daqui pro Breg. Então foi isso, né, rapaziada? Como eu falei, o Joel Santana fez duras críticas aí a essa atual gestão, a falta de contratação e a esse atual elenco do Vasco da Gama. E deixa aqui nos comentários a sua opinião. O que você achou desse posicionamento do Joel Santana? Se você concorda, se você discorda, se você acha que o caminho que o Vasco tá tomando é bom ou ruim, deixe aqui embaixo a sua opinião. Mas vamos seguir, né, rapaziada? Sem muita enrolação, que ainda temos muitas novidades no vídeo de hoje, e falar agora com relação
a contratações. O Vasco ainda segue no mercado, o torcedor vascaíno tem certeza disso, o Pássaro ainda não desistiu de novas contratações, porém ontem o posicionamento dele foi totalmente diferente, né, do que o torcedor vascaíno esperava. O torcedor vascaíno acreditava que o Pássaro ainda estava com força máxima, né, procurando novos jogadores, novos reforços ali para uma lateral esquerda, para um meio campo, famoso camisa 10, um reserva para o Germancano, um zagueiro. A gente acreditou muito que o Pássaro ainda estava com força, né, no mercado, procurando novos nomes, porém, pelo posicionamento do Alexandre Pássaro na entrevista coletiva de ontem, ele vai dar uma travada aí com relação a novas contratações. Ele falou o seguinte, ele disse que as soluções para o Vasco da Gama estão dentro do clube. Definitivamente a gente sabe que o Vasco é um time diferente, a gente sabe que o Vasco é um clube diferente, a história do Vasco é repleta de jogadores que decidiram sendo criados e gerados nas categorias de base do Gigante da Colina, e o Pássaro mais uma vez ressaltou a importância de usar os ativos do Vasco da Gama e não depender somente de contratações, mas sim de trazer, de subir, né, esses jogadores mais novos e colocar no profissional para que eles ajudem a equipe e não ficar de certa forma gastando dinheiro com outros jogadores que vêm de fora. Ele citou aí 3 jogadores em essencial. Ele falou que tem o Gabriel Peck, né, um jogador atacante, mas que também tem qualidade para jogar no meio campo. Falou sobre o MT, que é um camisa 10 de origem, mas também pode fazer a função do lateral esquerdo, que tanto o Vasco, né, procura no mercado para ser o reserva do Zeca. E também falou sobre o Juninho, um Juninho volante de origem, um jogador criado também nas categorias de base do Vasco da Gama, que pode ser utilizado em mais de uma opção. Ou seja, o Pássaro dando indícios que sim, não desistiu de ir ao mercado, não desistiu de trazer novos reforços, mas agora vai dar uma diminuída, vai dar mais uma olhada nos garotos da base do Vasco da Gama e contar com eles aí para essa próxima temporada. Mas mesmo assim, a gente ainda tem novidades com relação a reforços, e é disso que a gente vai falar agora nesse vídeo. Vamos começar falando sobre definitivamente uma polêmica. Mais uma vez, o nome do Diego Souza é comentado dentro do Vasco da Gama. Diego Souza, um jogador aí que foi campeão da Copa do Brasil pelo Vasco lá em 2011, ao lado do Rômulo, ao lado do Anderson Martins e ao lado do Dedé. 3 jogadores aí que vêm sendo comentados. O Rômulo acertou, mas o Dedé e o Anderson Martins tem ganhado força nesses últimos dias para ser reforço do Vasco da Gama, e o Diego Souza poderá também vir vestir a camisa do nosso Gigante da Colina. Ele não está passando por um bom momento no Grêmio. Para quem não sabe, o Grêmio foi eliminado há poucos dias aí da Libertadores na pré, nem chegou à fase de grupos da competição. A diretoria do Grêmio fez um planejamento absurdo, trouxe aí um antigo lateral direito do nosso rival, que era o Rafinha, né? Fez um planejamento, gastou dinheiro, acreditando numa nova conquista da Libertadores, porém os planos foram por água abaixo, totalmente frustrado, e é claro, a diretoria vai começar a cortar jogadores, porque fez um time esperando alguma coisa e foi totalmente ao contrário do planejamento, e o Diego Souza poderia estar envolvido numa lista de cortes, porque o salário dele é muito alto. O salário do Diego Souza gira em torno de 500 mil reais. Ele foi muito criticado pelo torcedor gremista, né, pelo gol que perdeu ali durante a partida que eliminou o Grêmio da pré-Libertadores. Então realmente ele não é visto, uma permanência dele não é vista com bons olhos, tanto pela torcida quanto também da diretoria gremista. E sim, Diego Souza pode estar livre no mercado, quem sabe aí nesses próximos dias. Até o momento não há nenhuma negociação, porém, segundo notícias, o Sport e o Vasco da Gama, os 2 únicos clubes aí do futebol brasileiro, estão de olho numa contratação do jogador. A gente sabe que essa diretoria, falando mais sobre o Alexandre Pássaro, tem a ideia de trazer um jogador que para aeroporto, que levante números de sócios, que traga mais felicidade ao torcedor vascaíno. O Dedé seria esse nome, o Alex Teixeira seria esse nome, sem dúvidas nenhuma. O Diego Souza também seria um nome que iria alegrar o torcedor. O Vasco tá de olho no atleta, ele ainda não foi liberado pelo Grêmio, o Vasco não iniciou negociações, mas a gente pode sim ver o Diego Souza vestindo a camisa do Vasco. Uma coisa que realmente pode travar aí uma possível vinda do atleta é o salário muito alto, 500 mil reais. A gente viu também que nessa temporada isso não era problema, 500 mil reais era o valor que o Vanderlei recebia lá no Grêmio, foi transferido para o Vasco da Gama recebendo muito menos, e agora é jogador do Gigante da Colina. Mas deixa aí no seu comentário a sua opinião. O que você acha sobre uma possível volta do Diego Souza? Ficaria animado? Ficaria feliz? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Mas vamos seguir, rapaziada, que tem mais 3 nomes aí que podem surgir no Gigante da Colina. Falar agora com relação ao Anderson Martins. Segundo notícias, o Botafogo estava atrás do atleta. O Marcelo Chamusca, atual treinador, né, do Botafogo, foi atrás do Anderson Martins, porém ele disse não
ao Botafogo, não quis ser transferido e, segundo notícias, ele estaria perto de uma aposentadoria. O jogador tem se frustrado muito na sua carreira. Ele, depois da vinda do Vasco em 2017, ele foi a São Paulo, não deu certo. Do São Paulo se transferiu ao Bahia, também não deu certo na última temporada. Tá muito triste com as coisas que vem acontecendo. Uma possível aposentadoria estaria muito perto. Quem sabe o Vasco não pode ser aí o time que levante, né, e reerga aí a carreira do Anderson Martins. Não temos notícias ainda com relação a negociações. Dificilmente alguma coisa está acontecendo, mas foi como o Alexandre Pássaro falou em sua entrevista coletiva, as portas de São Januário para o atleta estarão sempre abertas. Com relação ao Michel é um jogador que vinha sendo especulado no Vasco nesses últimos dias, né? Um volante do Grêmio que está passando por uma recuperação de uma lesão que teve, e segundo o Alexandre Pássaro ali na entrevista coletiva de ontem, né, na manhã dessa segunda-feira, ele confirmou que definitivamente, apesar do Michel ter trabalhado com o Marcelo Cabo no Atlético Goianiense, ser um jogador de qualidade, Pássaro disse que a posição de volante, que é a do Michel, não é mais ali uma prioridade para o Vasco da Gama, e não é também uma posição que o Vasco olha no mercado para trazer jogadores, ainda mais depois da chegada do Rômulo, ou seja, totalmente descartada a vinda do jogador para o Gigante da Colina. E para finalizar, falar sobre o Lucas Dias. Lucas Dias é um zagueiro que atualmente está jogando no São Caetano, tem tido grande destaque ali, né? É titular absoluto da zaga do São Caetano, um clube que vem se destacando nesse início de Campeonato Paulista, é destro, tem 1,91 m de altura, facilidade para jogar tanto no lado direito quanto do lado esquerdo da zaga do São Caetano, 25 anos, e trabalhou também com Marcelo Cabo no CSA. E segundo notícias, o próprio treinador Marcelo Cabo já teria sinalizado positivamente, dado aval para as negociações avançarem. A defesa aí, a gente sabe muito bem das dificuldades que o Vasco tem enfrentado nessa temporada, é uma prioridade para a atual diretoria vascaína, e a gente pode sim ver o Lucas Dias, cria da base do Grêmio, vestindo a camisa do Gigante da Colina para essa próxima temporada. Não temos mais notícias com relação a uma negociação, como está se desenrolando, né? Possíveis negociações, mas é claro, assim que tivermos novidades, iremos trazer tudo para você, torcedor vascaíno. Mas foram essas 4 reforços aí vigentes: Diego Souza, Michel, Lucas Dias e também o Anderson Martins. Nenhum aí, de certa forma, fechado, mas o Lucas Dias muito próximo de fechar com o Gigante da Colina. Esse foi o vídeo, rapaziada. Desculpe por mais uma vez ter prolongado. Temos muitas novidades, muitas notícias vindo para você, e é claro, a gente não pode deixar passar nenhuma. E se você curtiu, deixa o seu like, se inscreva no canal, deixa a sua opinião também aqui embaixo, que você acha que eu tenho que melhorar, sempre melhorando para você, torcedor vascaíno. E muito obrigado mais uma vez. Compartilhe seu vídeo aí nos seus grupos de Telegram, Instagram, Facebook, WhatsApp, todas as suas redes sociais, para que a nossa família possa crescer cada vez mais. Muito obrigado, um grande abraço a todos, uma ótima terça-feira, que Deus esteja aí com cada um de vocês. Vamos que vamos, e como eu sempre falo, saudações vascaínas!